Bem-vindos ao Estado do Conselho, a mais uma edição com António Padrão e Vítor Guedes. Hoje sem António João Paredes, por motivos contrários à sua vontade e à nossa também. E seguramente, quando digo a nossa, também daqui do painel. No entanto, vamos então arrancar para esta edição e começo por António Padrão, que trouxe para esta edição o assunto da disciplina de voto. Isto tem a ver com a Assembleia da República e não só. Não, tem a ver com o seguinte, tem a ver com, efetivamente, a partir do momento do evento registado na Assembleia da República, lembrei-me de abordar a questão da disciplina de voto, que tem também uma expressão no horizonte municipal. E gostaria de abordar desde dois pontos de vista. Um primeiro ponto de vista tem a ver com a disciplina de voto explícita, ou seja, com a gestualidade, com o levantar da mão. Essa é a forma mais visível de constatarmos o sentido de voto deste e daquele agente, mas também há uma disciplina de voto que atribuo muita importância, que é implícita. Em termos genéricos, o que é que eu pretendo abordar? Tendencialmente, a disciplina de voto está presente, tendo em conta que na convergência de um projeto político, a polarização em torno de esse mesmo projeto agrega naturalmente, é somativo e, maioritariamente, as opiniões são normalmente coincidentes, não há grandes divergências, não existem grandes desencontros relativamente a isso. Eu admito a disciplina de voto em situações muito pontuais, ou seja, quando se fere hipoteticamente o ideário de um partido, quando se fere o seu ADN, mas nunca em questões que têm a ver com a consciência. Isso é perfeitamente, digamos, é pouco tolerável. Mas essa disciplina de voto também pode, e se calhar até deve ser aplicada, quando está em causa, por exemplo, votar um orçamento do Estado. Sim, olha, e um orçamento municipal. Por exemplo. Mas mesmo assim há uma margem que é muito discutível. Você está-me a dar o exemplo de um orçamento municipal. Obviamente que é uma peça importante ao longo do processo autárquico porque é uma opção política de quem governa. É evidente que sim. Mas repara, agora faço-lhe um desafio. A mim não. Faço aqui eu faço aqui ao Dr. Vítor Guedes. Ao Dr. Vítor Guedes. Para de alguma forma aferirmos o peso da disciplina de voto. Dê-me um exemplo da questão dos orçamentos. Tradicionalmente, e felizmente as questões, esta questão tem sido progressivamente mais adequada, os orçamentos eram frequentemente empolados. E todos aqueles que votavam os orçamentos, onde me incluí, durante 12 anos, tinham a consciência que não eram realizáveis. No entanto, o voto era favorável. E estamos aqui a falar de um voto de natureza implícita. Ou seja, os partidos e as organizações funcionam de tal maneira que quase que anulam a margem que cada eleito tem para se pronunciar de forma livre e de acordo com a sua consciência. Mas para isso não é melhor ser independente, como optou Está-me a perguntar. Porque os partidos pressupõem também pertencer a um partido e ser eleito por um partido, cumprir com as diretrizes do partido. É evidente que tem que haver. O princípio de solidariedade, não é? É evidente. Por isso eu falava no ADN do partido, por isso eu falava na questão de não ferir ideário político,
Bom, mas a questão é a seguinte, é que isto conduz a quê? Ou seja, as posições são tomadas pela hierarquia, pelo topo. E o seguimento é esse. Quando fazíamos reuniões, por exemplo, de preparação da Assembleia Municipal, o poder crítico, ou o contributo crítico de cada um, sempre foi muito reduzido. Quando fazíamos as Assembleias Municipais, a prestação dos deputados municipais sempre esteve fortemente condicionada à reunião de Câmara e ao sentido do voto da variação da respectiva cor política. Mas tudo isso articulado com a direção do partido. Mas este assunto vem a propósito quando falou de um evento na Assembleia da República com a aprovação do orçamento sobre a adoção. O António Padrão concorda ou não com o referendo? Já lá vamos. E com a disciplina de voto neste caso? Eu penso que é o tema do Vítor Guedes. E vamos já depois passar para o Vítor Guedes, mas concorda com a disciplina de voto para este assunto? Obviamente que não, porque tem a ver com a consciência individual, tem a ver com a consciência das pessoas. Portanto, tratou-se de um episódio, o termo é esse, foi um episódio que não foi conseguido, não foi bem conseguido. Mas eu não queria ir por aí, sob pena de estar a entrar no tema em que o Vítor vai seguramente abordar. Então pedia-lhe que concluísse o raciocínio, porque sim, temos menos tempo ainda. Ora bem, esta questão da disciplina de voto gera o quê? Gera automatismos em prejuízo da reflexão e do debate interno. Tira dinâmica aos partidos. Eu recordo-me, por exemplo, quando eu tive uma ligação muito próxima e muita cumplicidade política com o Engenheiro Eduardo Silva, mas houve um ou dois momentos em que discordei abertamente do Engenheiro Eduardo Silva. Um dos motivos por que discordei foi quando enfim, a situação, a agenda implicava o plano de organização, a aprovação do plano de organização. O que é que eu fiz? Promovi, na altura penso que era líder da bancada do PSD, na Assembleia Municipal, promovi 3 reuniões realizadas na Assembleia Figueirense. E uma na Quinta das Olaias. E uma na Quinta das Olaias, mas foi provida por Eduardo Silva, não foi provida por mim. Foi uma reunião em que, de facto, essa foi muito mal conseguida, em que eu também tempestivamente me ausentei. Eu realmente estava contra o plano de organização e promovi 3 reuniões na Assembleia Municipal, na Assembleia Figueirense, onde convidei todos os membros da Assembleia Municipal para estarem presentes. Do PSD? Do PSD. E convidei o engenheiro Daniel dos Santos, entre outros, umas pessoas com pergaminhos e com saberes. Doutor António Padrão, tem mesmo de concluir este assunto? Quero mesmo que eu conclua. Já gastou quase metade do programa. Muito bem, então é assim, é que de facto a disciplina de voto, o lado negativo, empobrece e retira dinâmica a qualquer movimento ou partido. Está um pouco também associada à escolha de perfis pouco participativos. Ou seja, quem está à frente levanta o braço e os outros levantam também. Com pouca massa crítica. Sim. Mas também desresponsabiliza os intervenientes. Acha que as posições já estão tomadas. Que o voto, que substituindo o voto com o braço no ar pelo voto eletrónico, imprimir um botão, dá mais liberdade aos deputados e pode contrariar a disciplina de voto? É uma questão que tem a ver com a consciência. Não pode ter a ver com o gesto de carregar um botão, tem a ver com a consciência. Então vamos passar. Eu registro com agrado. Eu vou carregar no botão agora para o lado do Vítor Guedes. As novas tecnologias não podem de forma nenhuma suprir ou atenuar o peso da consciência de cada um. Vítor Guedes, este assunto do António Padrão vem também enlaçar no assunto que traz aqui, que é a coadoção. Mas começando, e tem de ser mais céleres, porque temos já mais de metade do tempo disponibilizado para esta edição foi consumido. Fica em crédito para o próximo programa. Fica em crédito, na próxima o António Padrão fala menos tempo e o Vítor Guedes mais. O seu assunto tem a ver precisamente com a coadoção, mas também terá a ver certamente com
com o assunto que o António Padrão acabou de referir, porque o referendo foi aprovado com os votos do PSD, com a imposição de disciplina de disciplina de voto, sobre um assunto que já tinha sido aprovado na Assembleia da República. Isto, a disciplina de voto é uma perversidade do sistema democrático, na medida em que coarta a liberdade dos eleitos, que são eleitos enquanto pessoas, não enquanto emanação de uma voz partidária. É óbvio que estão integrados num partido, é óbvio que têm que ser coincidentes nas suas tomadas de posição com o partido pelo qual e em cujas listas vão ser eleitos, aí são eleitos. Até porque são os partidos que escolhem quem vai fazer parte da lista. Mas se os partidos escolhem, naturalmente, devem escolher pessoas que pensam por si e não pelas direções partidárias. Mas o que se verifica, efetivamente e lamentavelmente, é o contrário. E eu aqui estou perfeitamente de acordo com o António Padrão quando diz que, neste caso concreto, é lamentável que assim tenha sucedido. Relativamente à coadoção, concorda ou não concorda? Porquê é que trouxe este assunto para... Eu trouxe este assunto pelas duas perspectivas, precisamente. Por também é a forma como tudo sucedeu, é uma forma perversa, ou seja, e conforme o Jota disse, e muito bem, em meados do ano passado, sensivelmente, a lei da coadoção foi aprovada na generalidade pela Assembleia da República, com os votos, aliás, favoráveis de muita ilustre gente do PSD e seus deputados, portanto. Só que, julgo eu, que alguma sensibilidade interna do partido entendeu por bem fazer aqui um volte-face e ao arrepio da própria instituição, que é a Assembleia da República, manipulando-a e utilizando a disciplina de voto, na prática pretendem não permitir que a coadoção, no fundo, entre em vigor. E esquecem-se... Isso é um golpe de parlamento? É um golpe parlamentar, do meu ponto de vista, sem sombra de dúvida, e um triste golpe parlamentar, que deixa mal o próprio Parlamento, deixa mal os seus intervenientes, e os intervenientes, obviamente, neste processo. Até porque pensa muito mal as coisas. Esta questão, no fundo, estamos aqui a discutir os direitos da criança ou os direitos dos homossexuais. É que se é os direitos dos homossexuais, então temos que colocar a questão de que já foi permitido pela própria Assembleia da República que eles constituíssem família com o casamento, no fundo, não é? E também é permitido, porque a lei da adoção não o proíbe, que os homossexuais, enquanto indivíduo, adotem. Mas depois há esta curiosa situação que, enquanto uma pessoa singular a homossexual pode adotar, mas se estiver casada por uma lei da Assembleia da República que o permite estar, não é? Celebrar este contrato que é o casamento, já não pode adotar. Mas os que são contra a coadoção argumentam, entre outras coisas, que os casais heterossexuais não praticam a coadoção. Mas agora eu pergunto-lhe, porque este assunto... Mas a questão é outra, é que a coadoção tem aqui uma especificidade que é o seguinte, e é preciso que as pessoas também ponderem esta questão, que é o seguinte: o facto de se ser ou não ser homossexual não confere às pessoas que elas sejam melhores ou piores. Nem lhes retira qualidades enquanto pais e enquanto progenitores e enquanto educadores. Atenção. Presumo que seja a favor? Não vejo, a partir do momento em que há casamentos entre homossexuais, em que tudo em que é permitido, não vejo porque não seja. E a adoção, por parte de casamento de casais homossexuais, é a favor da adoção? Ou seja, ela existe de facto, no fundo, porque então, se é permitido que cada um por si possa adotar, faz algum sentido restringir a adoção só porque estão casados. Mas só para colocar isto para as pessoas que lá em casa também pensarem sobre este assunto, que é, pode-se dar este caso e é preciso que não haja uma filiação, portanto, não há aqui duplicidade de filiação. Um indivíduo tem um filho, ou um indivíduo do sexo masculino ou feminino, tem um filho. Entretanto, junta-se com outra pessoa do mesmo sexo.
educam aquela criança. Essa criança não tem contacto nenhum com familiar do progenitor não presente. Um dia, o progenitor presente falece. Aquela criança foi educada sempre por aquelas duas pessoas, quer masculinas, quer femininas, não interessa. Falece. Podemos estar na situação de que aquela criança que foi educada por aquela pessoa anos a fio, e bem educada, venha a ser entregue a uma instituição ou a familiares do progenitor, dos progenitores não presentes, que nunca tiveram contato com a criança. Estamos a defender aqui os interesses da criança. Eu penso que estamos a coartar os interesses, então, os direitos dos homossexuais. Também deveria ser referendada para casais heterossexuais, nesse caso. Os casais heterossexuais, a própria lei permite que eles os adotem. A lei do casamento dos homossexuais é que não permite que haja adoção. São coisas do outro. Nem com a adoção, claro está. António Padrão, e para concluirmos, diga-me sim ou não, e se não, sustento, mas muito rapidamente, é a favor ou contra a coadoção? Sou a favor da coadoção, porque repare, o que eu acho aqui perfeitamente, enfim, estranho é que o mesmo fórum, veja-se, o Parlamento, que legislou no sentido de aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Em 2010, se declara agora incompetente para legislar sobre a adoção ou coadoção. Isso é um disparate completo. Não faz sentido. Ficam aqui as opiniões do António Padrão e do Vítor Guedes no Estado do Conselho, hoje sem António João Paredes. Na próxima semana, seguramente, o painel estará completo para se debaterem outros assuntos sobre o Estado do Conselho. Hoje foi mais sobre o Estado do país, mas também tem a ver com o Estado do Conselho.